volta, galera, de volta com a nossa aula, né, com o nosso segundo tempo, dando continuidade aí à nossa aula de geografia que ocorre às terças-feiras e hoje, excepcionalmente eu, professor Francisco Souza, substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, tá? Mas essa substituição é momentânea, tá? É apenas por hoje. Na próxima aula, o nosso mestre Marcelo Lima vai estar aqui de volta dando sequência às aulas de geografia com vocês, ok? Tranquilo? Compreenderam aí a nossa abertura, né? O nosso primeiro momento aí, referente à nossa aula de hoje, destacando aí como tema a agricultura agropecuária. Tem algum comentário? Podemos dar sequência? Então, pelo visto, ficou claro, né, galera? Nós falamos, nós fizemos a introdução, destacando aí do conceito de agricultura, depois destacamos as suas características, e aí, posteriormente, nós estabelecemos a diferença entre a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. E aí nós finalizamos, tá, a nossa primeira aula com uma questãozinha que abordava a agricultura moderna, a agricultura intensiva. E agora nós vamos dar continuidade, né? Vamos partir para o nosso slide para darmos sequência, né, nesta nossa segunda aula e última aula de hoje, tá? Então observe que no slide inicial, né, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né, substituindo hoje excepcionalmente o nosso mestre Marcelo Lima, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo agropecuária mundial, né? É o conteúdo de hoje. E a data, este dia, 16 de agosto de 2022. Ok? No slide seguinte, nós temos aqui a nossa segunda questão de hoje, tá? Do nosso Vamos Praticar? Então, olha só. No nosso Vamos Praticar, o nosso exercício, né? A nossa sessão de exercício, a segunda questão diz o seguinte: observe a imagem abaixo, a seguir. Então você vê aí na imagem, né, que trata-se de três mulheres, né, fazendo aí a colheita, né? Tudo indica que a colheita de trigo, tá? Você observa que é uma colheita manual, né? Você não vê nenhum maquinário, tá? Pois bem, vamos lá, vamos dar sequência. Ao analisarmos os elementos presentes na representação artística, podemos constatar que a produção agrícola retratada, né, pode ser classificada como. Então, olha só, observando a imagem, tá? Observando esta obra aí do Jean-François Millet, né? Jean-François Millet, né? Então, esta obra, né, o que consta nela, referente à agricultura, nós podemos classificar como sendo o que consta na letra A de intensivo, ou melhor, de sistema intensivo aplicado, ou o que consta na letra B de sistema intensivo rudimentar, letra C de sistema extensivo intensivo, letra D de sistema extensivo de mão de obra, ou letra E de sistema extensivo simples. E aí, galera, qual a alternativa, né, que vocês julgam aí como correta? Vamos lá participar? Olha, o nosso amigo aí, se pudesse colocar o nome, né, ficaria melhor, né? Boa noite. E aí, alternativa A, B, C, D ou E? Analise aí a questãozinha, os itens, né? As alternativas. Alguma dúvida? Letra A, B, C, D ou E. Olha só. Gente, olha, vamos eliminar aqui uma. Letra A, de sistema intensivo aplicado. Gente, na agricultura, né, o sistema intensivo é aquele caracterizado, né, pela aplicação de tecnologia, tá? Maquinário, ok? Técnicas modernas, né?
Então a letra A nós já podemos descartar, já é errada. Ficaram as letras B, C, D e E, né? Só 4 alternativas. E aí, qual que vocês acham que é a correta? Olha, se você que está aí nos assistindo, né? Tanto de Betânia, né? Quanto de Dom Inocêncio, São Pedro, Santa Cruz do Piauí, assim como nosso amigo de Brejo, né? Comunidade Brejo em São Pedro do Piauí, né? O nosso amigo João. Se você acha que a letra D de dado, pois você está correto, né? Realmente a imagem retratada, tá? Ela retrata um tipo de produção agrícola classificada como de sistema extensivo de mão de obra, né? É um tipo de produção no qual faz uso aí de mão de obra mais numerosa, tá? E muitas vezes mão de obra familiar, tá? Alternativa correta, letra D de dado. Ok? Tranquilo? Vamos avançar, né? Vamos dar seguimento aqui. Olha só, terceira questão, galerinha. Terceira questão, a inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados. Olha aí, já deu aqui uma dica boa, né? Tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola. No âmbito da produção agrícola, vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações, podemos considerar, olha só, terceira questão, a inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola, vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações, podemos considerar, gente, é a letra A aceleração do processo de êxodo rural. É a letra B, o reordenamento democrático do espaço rural. É a letra C, a concentração da mão de obra no meio agrário. Ou será que é a letra D, o processo de distribuição de terras agrícolas? Não, professor, é a letra E, a subordinação da cidade em relação ao campo. E aí, galerinha? Letras A, B, C, D ou E? Olha aí, a introdução. A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola. Profundas transformações no espaço geográfico. Gente, a alternativa correta é exatamente a letra A. Profundas transformações no espaço geográfico, destacando aí a aceleração do processo de êxodo rural. Por quê? Porque essas tecnologias, esses sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola, tá? Eles fazem, né? Eles terminam provocando aí, gerando um tipo de desemprego chamado de desemprego estrutural, né? Aquele no qual as pessoas são substituídas por máquinas, ou seja, aquele trabalho humano passa a ser realizado por máquinas, e aí aquelas pessoas, né, têm que ou aprender uma nova profissão ou partir para um outro local, né, para uma outra cidade. E aí, nesse caso da agricultura, o que acontece? A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados, tá, no campo, faz com que essa população, a maior parte da população do campo, população que exerce trabalho braçal, seja forçada a sair do campo para a cidade, ou seja, caracterizando um êxodo rural, né? Saída da população do campo, da área rural, para a área urbana, do campo para a cidade. Ok? A alternativa correta é a letra A. Tranquilo? Ah, professor, e essas máquinas, esses sistemas mecanizados não tem ninguém operando? Tem, gente. Tem gente operando sim. Só que quando se introduz quando se faz a inserção dessas tecnologias, o que acontece? Reduz-se abruptamente o número de postos de trabalho, né? Os postos de trabalho gerados, o que vai precisar, além de em bem menor quantidade, é de profissionais, né, qualificados, né? Ou seja, com um grau de instrução mais elevado. Ok? Coisa que infelizmente o homem do campo, né, ainda não, principalmente no início, né, desse processo, não tinha.
Tranquilo? Tá claro, né, galera? Pois vamos lá. Vamos lá para a nossa quarta questão, gente. Olha, a quarta questão. A agropecuária é um termo utilizado no âmbito econômico para designar um conjunto de atividades que contemplam, então veja bem, quando nós falamos de agropecuária, esse termo utilizado no âmbito econômico, isso designa um conjunto de atividades que contemplam o quê? Será que a letra A produção de bens agrícolas e pecuários tradicionalmente usados como matéria-prima? Será que a agropecuária, esse termo utilizado no âmbito econômico, que designa esse conjunto de atividades que contemplam a produção de bens agrícolas e pecuários tradicionalmente usados como matéria-prima, a cultivação de espécies de animais e vegetais utilizadas somente para exportação? Cuidado com termos que generalizam, né, a questão. Olha só, utilizada somente para exportação. Olha aí, já mostra que está errado, né? Somente para exportação. Quer dizer que não se consome internamente, não. Letra C. A criação de técnicas de manejo voltadas para a produção a produção apenas de bens alimentícios. Olha, restringindo aqui, né? Apenas de bens alimentícios. Quer dizer que só se produz isso. Letra D. O processo de transformação de diversas matérias-primas em um produto acabado, né? Transformação de matérias-primas em um produto acabado quem faz é a indústria, né? O setor secundário. Então não é a letra B, não é a C e nem a D. Ficarei as letras A e E. E aí? Facilitou agora, né? É a letra A ou a letra E? Betânia do Inocêncio, São Pedro do Piauí, Santa Cruz do Piauí. E os nossos amigos que estão pelo YouTube. Hein, gente? A ou E? Vamos lá? Tá fácil, né? Gente, olha. Se você aí está achando que é a letra A, perfeito, tá? Realmente, opa, vou apagar aqui, pronto. Realmente, galera, é a letra A, a produção de bens agrícolas e pecuários tradicionalmente usados como matéria-prima. Então, vamos arrumar aqui como ficaria. A agropecuária é um termo utilizado no âmbito econômico para designar um conjunto de atividades que contemplam a produção de bens agrícolas e pecuários tradicionalmente usados como matéria-prima. É a letra A de aprovado. Tranquilo? Vamos avançar. Olha aí, agora vamos destacar o agronegócio, o famoso agronegócio, né? A própria imagem aí, né, essas plantinhas sobre moeda, dinheiro, né, já nos dá uma ideia, né, do que o agronegócio visa, tá? Não é isso? Tami Souza, né, se conectando agora. Boa noite, Tami Souza. Boa noite ao João aí do Anexo Brejo, localizado em São Pedro do Piauí, né? A galerinha aí, né, na zona rural, marcando presença e mostrando empenho, esforço, vontade de estudar. E podem ter certeza que vocês não vão perder com isso, tá? Tenham paciência, tenham fé, estudem com afinco, que vocês vão conseguir os objetivos de vocês, tá? Força, galera! Olha só, o agronegócio ou agrobusiness, ele se refere, né, a um conjunto de operações comerciais e industriais que envolvem a produção agropecuária, tá? E aí veja bem, esse agronegócio ou agrobusiness, né, conjunto de operações comerciais e industriais que envolvem a produção agropecuária, passou a dominar grande parte dessas atividades, tá? Então, olha só, a produção em grande escala
em grande escala tem como principal objetivo, a exportação. E o que é mesmo a exportação? A venda para fora do Brasil, né? Ou seja, vender para outros países se torna mais atraente, porque o valor, aquilo é pago em dólar, o dólar é uma moeda mais valorizada do que o real, tá? Ou pago mesmo em euro, o euro também é mais valorizado, né? Tem uma cotação maior do que o real. Então, esse agronegócio, ou agrobusiness, tá? Esse conjunto de operações comerciais e industriais que envolve essa produção agropecuária e que domina grande parte dessas atividades, então ele consiste numa produção em grande escala que tem como objetivo o quê? A exportação de produtos agropecuários, né? Exportação de produtos agrícolas e produtos pecuários, né? Exportação da soja, exportação do milho, exportação do algodão, a exportação da carne bovina, da carne suína, né? De aves, ok? E as commodities, mercadorias, né? E as commodities são negociadas. Então, que vem a ser essas commodities? Commodities agrícolas, né? É a soja, é o milho, carne bovina, tá? Aí existe também commodities minerais, né? Então, no caso aqui, vamos ficar restrito à parte agropecuária. Então, essas commodities agrícolas, né, são negociadas em bolsas de valores, né? Bolsas de mercadorias e futuros, né? Bolsas de valores, situadas em grandes centros urbanos. E aí a grande bolsa internacional que negocia essas commodities, ou seja, esses produtos agropecuários, commodities, tá? Esses produtos agropecuários é exatamente a tradicional Bolsa de Chicago, né? A tradicional Bolsa de Chicago. Então ela é a que é a referência aí quando se vai negociar, né, esses produtos agropecuários, essas commodities, ok? Tranquilo? Vamos avançar, né? Vamos partir para o nosso próximo slide, né? Aí no nosso próximo slide nós temos aqui uma questãozinha, né? É exercitar, galera. Exercitar é necessário porque afinal de contas, né? O exercício faz o mestre, né? Ninguém se torna bom em determinado tema se não fizer realizar exercício. Tem que exercitar, praticar, né? Esse momento agora nós estamos num treino, vamos dizer assim, né? No dia da provinha de vocês, ali vai ser o jogo mesmo. Então, nesse momento agora, né, se você colocar aí no chat responder a questão, tá errado, mas tá errado a gente explica o porquê, né? A partir de erros, você também aprende. Tá? O que você não pode errar é no dia da prova, né? No dia da prova, atenção total, provas que contêm questões como essa que vocês estão vendo na tela, que nós chamamos questões objetivas, né? Tem muitos alunos que gostam desse tipo de questão, só que esse tipo de questão ela é assim, ela não tem esse papo de aproveitar parte daquilo que o aluno colocou, ela é daquele tipo de questão que ou acerta ou erra, né? Ou você ganha a questão, ou você perde a questão. Não tem meio, né? Meio acerto, meio ponto, né? Por determinada parte que foi escrita, tá? Então ela é um tipo de questão que, além de você ter que estudar, tá? Além de você ter que praticar, realizar exercícios, ela é um tipo de questão que requer atenção. Atenção, ok? Não é isso? Tami Souza, João aí do Brejo Anexo, os nossos amigos de Santa Cruz do Piauí, Dom Inocêncio Betânia. Exatamente, requer atenção. Porque por um deslizinho de nada, né, tu pode perder a questão. Poxa, nossa, era a letra B, eu terminei marcando a C, era muito parecida, rapaz. Mas tinha aquele detalhe que eu só vim ver agora.
Olha aí, se tu tivesse mais focado no momento que tu fez a prova, né, teria ganhado aquela questão, tá? Ok? Então, olha só. Quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: a agricultura morreu. Viva o agronegócio, né? Esse é o conceito mais utilizado, né, quando hoje se fala da atividade agrícola. Essa atividade é caracterizada principalmente, então olha só, essa atividade agrícola, né, ou melhor, o agronegócio, desculpa, né? É caracterizado principalmente, será que é o que consta na letra A? Pela policultura, o cultivo de vários produtos alimentícios para o próprio consumo dos produtores. Policultura, cultura, cultivo de vários produtos. Será que é o que consta na letra A? Será a letra A? Letra B. Pelo cultivo de um ou vários produtos destinados à venda e à maximização do lucro. Letra C. Pela monocultura, cultivo de um único produto agrícola para atender às necessidades da população. Letra D, D de dado. Pelo cultivo de vários produtos alimentícios para a troca, sem lucro. Sem lucro, né, galera? Eita, quanta inocência, né? No atual momento, estágio, né, que o mundo vem passando, pelo cultivo de vários produtos agrícolas, né? Pelo cultivo de vários produtos alimentícios, né, para a troca sem lucro. Isso aqui a gente já pode descartar, né, galera? Não tem nem rumo. A letra D incorreta. Ficarem as letras A, B e C. Letra A também nós podemos descartar. Está errada, né? A letra A diz pela policultura, o cultivo de vários produtos alimentícios para o próprio consumo dos produtores. Para o próprio consumo dos produtores, né? E a venda. O povo que adora vender, né? Mercado externo. E aquelas grandes embarcações que a gente vê sair dos portos brasileiros, aqueles grandes navios com aquelas caixas enormes, né? Os chamados containers. Ficarem as letras B e C. E aí, galera? Letra B ou letra C? Gente, olha, você aí que está achando que é a letra B, perfeito. A agricultura morreu. Viva o agronegócio. Esse é o conceito mais utilizado quando hoje se fala em atividade agrícola. Essa atividade, né, a atividade do agronegócio, é caracterizada principalmente, letra B, pelo cultivo de um ou vários produtos destinados à venda. E o que? Olha esse finalzinho aqui, ó. Maximização do lucro, tá? A alternativa correta aqui para a nossa quinta questão, B de bola. Sexta questão. Sexta questão aí, galerinha. O que diz a sexta questão? Sexta questão, gente, diz o seguinte. O IBGE divulgou que o PIB é Produto Interno Bruto, viu? Sim, professor, Produto Interno Bruto. E o que mais? Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas, né, num determinado país, né? É aquilo que a indústria gera, é aquilo que o comércio gera, é aquilo que obtém-se pelos serviços, né, pela agricultura, tá? Então isso corresponde ao PIB, né, avaliado num determinado período de um ano. Então o IBGE divulgou que o PIB interno cresceu 1% no primeiro trimestre de 2016, em relação ao quarto trimestre do mesmo ano. Tá? Já retirados os efeitos sazonais, é o primeiro número positivo desde o final de 2014. E o principal fator para este resultado foi o desempenho do setor agropecuário, que cresceu 13,4% no período. Olha aí o setor agropecuário impulsionando
né, alavancando o PIB. Os serviços que respondem por mais de 70% do PIB ficaram estáveis. Olha, já os serviços que correspondem, né, que respondem por mais de 70% do PIB, nesse estudo aí ficaram estáveis. A indústria também teve resultado positivo, mas só que a indústria só teve alta de 0,9%, né, 0,9%. E a agropecuária pesada, ó, 13,4%. Pois bem, com relação ao desempenho positivo, né, do agronegócio brasileiro, analise as afirmações a seguir. A primeira afirmação diz o seguinte: o agronegócio é responsável por uma grande parte da produção nacional brasileira, impulsionando também a demanda, né? A demanda é a procura, né, em outros segmentos, como por exemplo o de insumos e o de transporte de cargas. Verdadeiro, gente. Olha, o agronegócio, né, você olha nessa parte ali agrícola, parte pecuária, não, ele também, né, impulsiona outras partes. O agronegócio é responsável por uma grande parte da produção nacional brasileira, impulsionando também a demanda, né, a procura em outros segmentos, né, como por exemplo o de insumos, né, e o de transporte de cargas. Verdadeiro. Segunda proposição, afirmação: o agronegócio tem papel relevante no incremento, desenvolvimento das exportações brasileiras para países orientais. Aí orientais você olha lá para o lado da Ásia, né? Sobretudo a China, que concentram a demanda, né, a procura em produtos do complexo da soja, né? Verdadeiro. Inclusive a China é uma das grandes compradoras, né, da soja brasileira. Tá? Então esse agronegócio realmente tem papel relevante no incremento das exportações brasileiras, né, já que a China compra muita soja brasileira, compra muita carne também. Tá? Para países orientais, não é só a China, né, a Índia também, o Japão também, né? Então, sobretudo a China, né, eu destaque aqui para a China, que concentram a demanda em produtos do complexo da soja. Verdadeiro, tá? E aí a terceira afirmação: o agronegócio expandiu suas cadeias produtivas graças à ampliação de áreas de cultivo e ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? Realmente o agronegócio ele expandiu devido a isso, né? Devido a essa expansão de suas cadeias produtivas, né? Como a ampliação de áreas de cultivo, né? Aumentou, infelizmente, causando desmatamento, né? Um desmatamento enorme, né? Consumindo aí, eliminando muito da vegetação dos cerrados, tá? E agora partindo para a Amazônia. E ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? As novas tecnologias que foram surgindo e aí foram sendo implantadas no agronegócio, tá? Sendo responsável pela geração de empregos no campo. Não é grande quantidade de empregos, né? Mas claro, gera empregos no campo, né? Como nós vimos anteriormente, a agricultura moderna, a agricultura intensiva, ela requer ela requer pessoas, né? Embora ela não requeira grande quantidade de trabalhadores, mas ela requer pessoas profissionais, só que profissionais capacitados, qualificados, né? Com grau de instrução elevado. Item 3, correto. Então, olha só. Está correto o que se afirma na letra E. A letra E é a nossa alternativa correta. Tanto a afirmação 1 quanto a 2 e a 3, elas são o quê? Elas são verdadeiras. Tranquilo? Vamos avançar. Agora, olha só. O destaque agora é exatamente para a participação do PIB. Ou melhor, para a participação no PIB, né? Nós estamos tratando de agronegócio, né? Estamos tratando de agropecuária, melhor dizendo, né? Nós estamos tratando de agropecuária. Agora o destaque, a análise, né? A participação no PIB e na força de trabalho, né? Por parte desse setor. Então, olha só, alguns países ainda vivem basicamente da agricultura.
Professor, e os outros não vivem da agricultura? Não vivem. Só que a questão é o seguinte, o que está se colocando é que alguns países, na sua balança comercial, né, tem aquilo que é produzido na agricultura e na pecuária, né, um peso grande, né? Diferente de outros países, tá? Que lá no seu PIB, né, não representa, é claro, a agricultura, a pecuária é importante, mas não representa uma fatia tão grande, tá? Os países desenvolvidos, nos países ricos, os produtos, produção agropecuária, ela não representa, né, a maior fatia do PIB, ela não representa a maior fatia do PIB. A maior fatia do PIB nesses países ricos, desenvolvidos, é representada pelo comércio, pelos serviços, né? Pelo setor terciário. Esse setor primário ele não representa, ele não é tão forte. Então, olha só, participação no PIB e na força de trabalho. Alguns países ainda vivem basicamente da agricultura, que representa uma porção importante do produto interno bruto e mantém uma significativa população ativa no setor. Vamos já ver que grupo de países são esses, né? Embora, na sua grande maioria, esses países não façam uso de técnicas modernas, né? E que países são esses, professor? Olha, são exatamente, tá? São exatamente, né, os países não desenvolvidos e não industrializados, né? Os países não desenvolvidos e não industrializados. São esses países nos quais a agricultura representa uma porção importante do produto interno bruto e ocupa um percentual significativo da população ativa, né? Da população economicamente ativa. Ou seja, daquelas pessoas que trabalham, tá? Na imagem, nós temos exemplos, né, desses países, né? Que países são esses? São os países não desenvolvidos e não industrializados. Sim, mas exemplo. Aí o exemplo nós temos aqui, ó. Nós temos o Malawi, que fica na África. Olha, no caso aqui do Malawi, participação no PIB. Qual é a participação do PIB referente à agricultura? Olha aí, corresponde, gente. Agricultura. A agricultura está assinalado pelo azul. Onde você vê o azulzinho, é referente à agricultura. Onde você vê o rosa, destaca a indústria. E o verdinho destaca os serviços. Então, no caso aqui do Malawi, quando você observa, né, a participação da agricultura no PIB, no Produto Interno Bruto, você vê que essa agricultura corresponde, olha só, ao percentual elevado, 33%, né? 33%, né, corresponde à agricultura, né? Serviço 50% e a indústria 17%. Já no caso da força de trabalho, o destaque aqui é para o Malawi, viu? Já no caso da força de trabalho, significa dizer que 64,5% da população do Malawi, país africano, trabalha na agricultura, tá? 64,4%, percentual bem significativo. 28, né, 0,5 nos serviços, né, e apenas 7% na indústria, né? Ou seja, 7% da população trabalha na indústria. Já no caso aqui do Sudão, tá? No caso aqui do Sudão. Então, vamos ver aqui a situação do Sudão. Agricultura, participação no PIB. Então, olha só. Corresponde a 30%, né? A participação da agricultura no PIB lá do Sudão. 50% corresponde
aos serviços, 20 corresponde à indústria. Já quando você vai analisar a força de trabalho, significa dizer que 50,5% da população, né, da força de trabalho, melhor dizendo, 50,5% da força de trabalho observada no Sudão é referente o quê? A pessoas que trabalham na agricultura. Então, sim, observe aí que é mais da metade. Nos dois casos, né, a população que trabalha, né, nessa parte aí da agricultura, nesse setor primário, é mais de 50%, é mais da metade. Tá? Ou seja, é bem considerável. Aí, aqueles que trabalham no serviço, 38,5%, e os que trabalham na indústria, 11%. Tá? Mas o destaque é exatamente para o percentual, né, referente à agricultura, né? 64,5% de pessoas trabalhando lá no caso do Malawi, né, da força de trabalho lá do Malawi, trabalho na agricultura, e 50,5% da força de trabalho do Sudão, da população economicamente ativa, né, trabalha na agricultura. Ou seja, é bem considerável, tá? Mais da metade. No slide seguinte, aí nós vamos observar já a situação de um país, de países industrializados. Aqui nós estamos destacando exatamente, olha, países não industrializados. Agora o próximo caso, a próxima situação, exatamente países industrializados. Aí vocês vão ver o seguinte, né, que no caso dos países industrializados, olha só, em países de industrialização mais antiga, né, que é o caso aqui do Reino Unido e do Japão, são os exemplos, pode-se dizer que a agropecuária diminuiu sua participação no PIB e a mecanização agrícola, né, reduziu a mão de obra utilizada nesse setor. Entretanto, a produtividade e a variedade foram garantidas por quê? Essa produtividade e a variedade foram garantidas por técnicas modernas, tá? Técnicas modernas de cultivo e colheita, né? O que ainda faz a agropecuária ser um importante setor na economia desses países, ok? Analisando aqui o gráfico, né? No caso do Reino Unido, a agricultura, a agropecuária, né? A agropecuária, viu? No caso do Reino Unido, a agropecuária corresponde ao quê? Corresponde à participação no PIB. Olha o quanto é pequena a participação da agropecuária no PIB. 0,6, olha aí a agricultura aí, ó. Só 0,6, né? É muito pequena a participação no PIB. A indústria corresponde a quanto? 20,6. Os serviços corresponde a quanto? 78,8. Isso no Reino Unido. E aí quando você vai analisar a força de trabalho, você vai ver que as pessoas, né, lá no Reino Unido, 80,4% trabalham em serviços, 18,2% na indústria e apenas 1,4%, tá? Apenas 1,4%, certo? Corresponde às pessoas que trabalham na agropecuária. Né? Estão observando, galera, o quanto é diferente, né? Quando você compara, né, faz a análise entre esses países industrializados e os não industrializados. Olha só, e no Japão, né? No Japão você vê o seguinte, né, que a agropecuária corresponde apenas a 1%, né? A agricultura corresponde a apenas 1% do PIB. Os serviços 73%, a indústria 26%. Já a força de trabalho, 5% da população japonesa trabalha, da população economicamente ativa japonesa, né, da força de trabalho japonesa, estão na agricultura.
24,5% na indústria e 70,5% nos serviços. Então aí você vê a grande diferença com relação, né, ao caso dos países não industrializados. Já no caso dos países de industrialização tardia, esse de industrialização tardia, embora os exemplos aqui sejam a China e a Índia, o Brasil também está nesse grupo, viu, gente? O Brasil, o México, a Argentina. Já nos países de industrialização tardia, então nesse caso, né, nesses países de industrialização tardia, há uma falsa modernização do campo, né? Essa pseudo-modernização do campo resultou em um êxodo rural, né? Que engrossou as estatísticas, né, de desempregados e miseráveis nas cidades, né? E aí existem dois casos, né, bem peculiares, é o caso da China e o caso da Índia, que são países de industrialização tardia, tá? Ou seja, o caso da China e da Índia, que são países de industrialização tardia. Nesse caso aqui, galera, dois países que possuem grande número, né, que tem grande número de pessoas que vivem na zona rural, né? Então, olha só, o que nós podemos verificar aqui? Você vê que a participação do PIB, né, da China, a agricultura, ela corresponde apenas a 8,9%. No caso da força de trabalho da população chinesa, né, aí já o percentual já é um pouco maior, né? Mas é mais equilibrado, não é tão grande como lá naquele primeiro caso. 33,6%, né, da população, né, trabalha nessa agropecuária, né? Na Índia, né, participação do PIB corresponde a 18%. E a força de trabalho agora na Índia é um percentual considerável, né? 51,5% da população trabalha na atividade agrícola, ok? Porém, comparando com aqueles dois primeiros casos, né, dos países não industrializados, né, é diferente, tá? Galerinha, olha, pelo que eu estou observando, o nosso tempo expirou, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a temática que nós abordamos hoje, tá? Por hoje é só, deixo aí o meu abraço, espero que uma outra vez nós tenhamos a oportunidade de nos encontrar. Mas por hoje é só, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!